Olá, pessoal. Eu sou o Renato. A vida inteira eu carreguei um peso nas costas. Não era só o saco de cimento, não. Era o peso do julgamento. Das pessoas olhando para mim e vendo só a poeira no uniforme, o cansaço no rosto, e dizendo, sem falar uma palavra, você não é digno, você não merece. É verdade. Esse peso, ele é real. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu só fui entender muitos anos depois. Esse julgamento, essa poeira no uniforme, no começo ela gruda na roupa. Com o tempo, se a gente não tomar cuidado, ela gruda na alma. E aí o perigo mora. Você começa a acreditar naqueles olhares, começa a pensar, será que eles têm razão? Será que o meu lugar é mesmo aqui, de cabeça baixa? Eu senti isso. Lá no fundo, no comecinho, quando meus irmãos estavam lá com seus livros de direito, de engenharia, e eu aqui, segurando uma colher de pedreiro, bateu uma dúvida. Uma voz sussurrando, Renato, você é menos. Mas sabe o que calou essa vozinha? O suor, o trabalho honesto. Cada tijolo que eu assentava, cada parede que erguia, era um tapa na cara dessa dúvida. Porque o concreto não mente, filho. Ou a parede fica reta ou cai, não tem meio termo. E o caráter de um homem é a mesma coisa. Ou é reto ou não é. Mas hoje eu quero contar uma história para vocês. Uma história sobre como o mundo tenta te colocar no seu lugar e sobre a rara beleza de quem te ajuda a sonhar mais alto. E no final eu prometo, vai valer a pena cada minuto. Tudo começou com meu pai. Enquanto meus irmãos mergulhavam nos livros para a faculdade, eu mergulhava no concreto. Aprendi que uma parede reta depende do alicerce. E a vida também. Minha base era sólida, trabalho honesto, amor pela família. As pessoas sempre perguntam do sucesso, mas a raiz de tudo, a raiz está lá, num terreno poeirento de São Gonçalo, ao lado do meu pai. Meu pai, ele balança a cabeça, admirando. Era um homem de poucas palavras. Ele não ensinava com discurso, ensinava com o olhar. De manhã cedo, o cheiro de café forte e o som da chave dele no gancho era o nosso despertador. Eu e meus irmãos eram três. O Marcelo, o mais velho, sempre com a cabeça nas nuvens, sonhando em ser advogado. A Carla, a do meio, inteligente como ninguém, falando em números e em ser contadora. E eu, o caçula. Meus irmãos, eles mergulhavam nos livros deles à noite debaixo da lâmpada fraca. A mesa era a mesma, mas os mundos eram diferentes. O mundo deles era de fórmulas, de leis, de páginas que virariam um diploma. O meu mundo era o tato. Era pegar a massa na mão e sentir se estava no ponto. Era meu pai colocar o prumo na minha mão e dizer, só com os olhos, encaixa, faz ficar reto. E eu encaixava. Enquanto o Marcelo debatia pontos da Constituição, eu aprendi que o alicerce de uma casa tem que ser mais largo embaixo para aguentar o peso de cima. E olha só, isso não é a melhor metáfora para a vida? A sua base, os seus valores, têm que ser os mais sólidos, os mais largos, porque a vida joga um peso danado em cima da gente. Havia um certo distanciamento. Não por maldade, entende? Mas era como se a gente falasse línguas diferentes. Eles falavam da faculdade, do futuro num escritório com ar-condicionado, e eu falava do Sr. João, que precisava de um quarto novo, porque a filha ia casar. Eles construíam carreiras. Eu construía casas de verdade, onde famílias iam viver, amar, brigar, rir. Meu pai nunca fez diferença. Ele via valor no suor deles debaixo da lâmpada e no meu suor debaixo do sol de meio-dia. Mas no fundo, eu sabia. Eu sentia uma pressão silenciosa. A sociedade já dizia, quem estuda é mais que quem trabalha com as mãos. E essa voz sussurrava para mim no travesseiro. Será que eu sou menos, pai? Só muito tarde eu entendi a resposta. Meu pai me deu a resposta sem nunca ter dito a palavra. Um dia, a casa do Dr. Roberto, o dentista do bairro, teve um problema sério na estrutura. Todos os engenheiros formados não sabiam o que fazer. Meu pai foi chamado. Ele não tinha diploma. Ele tinha os olhos. Ele olhou, bateu na parede, escutou o som do reboco
e disse exatamente onde estava o problema. E resolveu. Naquele dia, eu vi no olhar do Dr. Roberto um respeito que não era pelo diploma. Era pela sabedoria das mãos. Essas mãos, elas não carregam só calo e cicatrizes. Elas carregam a sabedoria do meu pai. Elas carregam a lição de que não importa se você constrói com palavras ou com tijolos. O que importa é a solidez do que você constrói. A retidão. Meus irmãos seguiram seus caminhos. Deram certo, graças a Deus. Nos encontramos nos natais, nos aniversários. A gente se ama. Mas a nossa convivência é a da lembrança, não a do cotidiano. O meu cotidiano foi forjado na liga mais resistente que existe, a do trabalho honesto e do amor pela família que a gente cria com as próprias mãos. E no final das contas, foi esse alicerce tão simples, tão ignorado por alguns, que me permitiu comprar não só um carro, mas o respeito que ninguém nunca mais pode me tirar. Quer saber qual foi a maior lição do meu pai? Foi me mostrar que a vida, como uma parede, pode até receber um revestimento bonito, um papel de parede chique, mas se o alicerce for torto, uma hora tudo desaba. E o meu foi feito com as mãos dele, e eu tenho orgulho de dizer que continuei o trabalho. É isso. A base de tudo estava ali, na poeira, no suor e no silêncio eloquente de um homem que ensinou tudo, sem dizer quase nada. O corredor da escola era um caos, uma algazarra de jovens gritando, mochilas batendo, aquele cheiro de merenda e giz. E eu, um jovem bobão, tentando ser engraçado para os meus amigos, e aí eu virei a cabeça. E o mundo parou. Não é força de expressão, parou de verdade. O barulho sumiu, tudo ficou embaçado, e no meio daquilo tudo, ela, a Thelma, de vestido azul marinho, aquele cabelo escuro preso, e um sorriso que era meio tímido, meio esperto. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Foi um soco no estômago, uma coisa física, entende? Eu fiquei sem ar. Não foi paixão de cinema, não. Foi mais forte. Foi um reconhecimento. Como se eu tivesse achado uma peça que eu nem sabia que faltava no meu quebra-cabeça. O namoro era um furacão de alegria, sim, mas um furacão bom. A gente se encontrava atrás do campo de futebol da escola, nos cantinhos do pátio. A gente dividia um refrigerante, falava de tudo e de nada. E sobre onde a gente ficava, a gente era dois jovens sem grana, sem privacidade. O lugar da gente era o mundo. Era o banco de praça à noite, escondidos na sombra das árvores. Era a laje da casa da prima dela, deitados olhando as estrelas, enrolados num cobertor velho. Era o cantinho escuro atrás do muro da escola, entre uma aula e outra, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que iam nos ouvir. Era tudo muito inocente e, ao mesmo tempo, muito intenso. Era a descoberta do amor, do corpo, da cumplicidade. A Thelma me fazia sentir que eu era o cara mais inteligente, mais forte, mais especial do mundo. Ela via em mim coisas que nem eu mesmo via. Aí, a vida resolveu testar nosso alicerce. Lembro como se fosse hoje. A Thelma veio me encontrar na obra. Ela estava branca. Branca como a cal. A mão dela tremia. A gente foi para um canto longe do barulho da betoneira. Renato, a voz dela saiu um fiapo. Tô atrasada. Muito atrasada. A sensação não foi uma alegria. Não foi um susto logo de cara. Foi um vazio. Um silêncio absoluto dentro de mim. Foi como se todas as peças do meu futuro, a faculdade que eu sonhava em fazer, o curso técnico, simplesmente desabassem, sumiram. E no lugar ficou um buraco escuro e silencioso. Eu olhei para a cara dela. Vi o medo, o pânico. E aí, algo mais forte do que o meu medo falou mais alto. O alicerce que meu pai construiu, a responsabilidade. Eu segurei a mão gelada dela e disse com uma voz que tentava ser mais firme do que eu me sentia. Tudo bem, a gente dá um jeito. Nós damos um jeito. A alegria veio depois.
muito depois. Veio com o primeiro ultrassom, quando a gente viu aquele pontinho pulsando. Veio quando segurei nossa filha nos braços pela primeira vez. Mas naquele dia, atrás da obra, não. Naquele dia não era alegria. Era coragem. A coragem de assumir a vida que a gente tinha criado, mesmo sem ter a menor condição. Era o medo e a determinação andando de mãos dadas. A gente chorou muito naquela semana, de medo. Mas a gente também riu, de nervoso. E decidiu que aquele não era o fim dos nossos sonhos. Era o começo de um sonho diferente, mais difícil, com muito mais sufoco, mas que era nosso. E foi. Foi o começo de tudo. O maior teste do nosso alicerce. E graças a Deus, ele segurou firme. A vida é isso. Às vezes o amor te leva por caminhos que você não planejou. E o caráter é o que te faz caminhar por eles sem desmoronar. A faculdade, que era um sonho distante, virou um sonho impossível. O sonho agora era um enxoval, um berço. Casei, fomos morar num cômodo na casa dos meus pais. O sufoco era real, mas o amor era maior. Trabalhei com meu pai até virar um pedreiro de mão cheia. E foi numa obra que um homem simples, de roupa simples, me viu trabalhar. Era o Sr. Carlos. Ele não falava muito, só observava. Anos depois, ele me chamou para um serviço na mansão dele. Eu, um pedreiro, fazendo uma área de lazer na casa de um dos homens mais ricos do Rio. A simplicidade chama a simplicidade. Nos tornamos amigos. Ele me ajudou a comprar minha casa própria. Aquele homem poderoso vinha tomar café na minha varanda, jogar conversa fora. Ele via em mim algo que iam tentar apagar mais tarde: dignidade. Agora preste atenção aqui, porque essa parte vai doer. Eu juntei dinheiro durante anos. Anos. Sempre que passava por uma agência de carros, eu via aquele carro prateado. Meus olhos brilhavam. Eu apontava para o meu filho e dizia: um dia, filho, a gente vai sair daqui com aquele carro. O dia chegou. Fomos eu e ele, direto da obra. A água tinha acabado, estávamos sujos, cansados. Entramos na agência e foi como se fôssemos invisíveis. Ninguém nos atendia. Até que uma vendedora se aproximou e a humilhação começou. Afastem-se do carro, senhores. Não toquem. Este carro não é para o seu bolso. Nós insistimos. Queremos comprar. E a humilhação só aumentou. Os outros vendedores riam. Por quê? Porque eu era um homem simples que ousou sonhar alto. Este carro não é para o seu bolso. Essa frase, ela ecoa na minha cabeça até hoje. Não era só o que ela disse. Era como ela disse. Com um sorriso de escárnio, um olhar que descia da minha cabeça aos meus pés, sujos de massa corrida e suor, e subia de novo com nojo. Pode parecer bobagem, mas na hora é como se uma faca gelada entrasse nas suas costas. Porque não é sobre o carro. Nunca foi sobre o carro. É sobre te dizerem na sua cara que você é pequeno, que o seu sonho é grande demais para um homem pequeno como você. E nós insistimos. Meu filho, o João, com a voz ainda mais fina de adolescente, disse: "Mas a gente quer comprar, moça. O meu pai juntou dinheiro." A voz dele tremia, de vergonha, de indignação. E o que ela fez? Virou para os outros vendedores e fez uma carinha, como quem diz: "Olha aí a lata que veio conversar." E os outros? Os outros riam. Baixinho, mas riam. Era um coral de humilhação. Cada risada era uma alfinetada. Eu senti o rosto do João queimar de vergonha ao meu lado. E aí, algo dentro de mim ferveu. Não era raiva ainda. Era uma determinação fria. Eu ia comprar aquele carro, na frente dela, custasse o que custasse. Aí veio a ameaça. Vou chamar a polícia se não saírem. E eu, tolo, pensei: ótimo, chama. O policial vai ver que somos trabalhadores. Vai entender. Que inocente eu era. A polícia chegou. 2 homens. E a vendedora, com uma voz melosa, cheia de falsidade, disse: "Esses homens estão causando tumulto.
Se recusam a sair e não têm condições de comprar nada aqui. São uma ameaça. E os policiais? Eles não olharam para nós. Olharam para as nossas roupas, para a nossa poeira, e acreditaram na narrativa dela. Na narrativa do poder. O poder de quem está limpo, de quem fala bonito, contra o poder de quem chega sujo de trabalho. A pior parte, a parte que me dói até hoje, não foi ser algemado. Fui ver o meu filho, meu menino, sendo algemado também. A cara dele era um misto de pavor e de uma decepção que cortava a alma. Decepção com o mundo. A crença dele na justiça, na decência das pessoas, estava sendo quebrada ali na minha frente. E eu não podia fazer nada. Na viatura, o silêncio era de chumbo. O policial do volante olhou pelo retrovisor e disse: "É melhor aprenderem a ficar no lugar de vocês. Esses lugares não são para gente como vocês." Gente como vocês. Na delegacia, a humilhação continuou. Fomos jogados num banco como bandidos. As pessoas passavam e olhavam com desprezo. O João tremia. Eu só consegui segurar a mão dele e sussurrar: "Calma, filho. A verdade vai vencer." Mas Deus me perdoe. Eu mesmo não acreditava nisso na hora. Quando me deram o direito de uma ligação, minha mão tremia tanto que eu quase não discava o número do Sr. Carlos. Quando ele atendeu e eu disse com a voz embargada: "Sr. Carlos, é o Renato. Estou na delegacia." Ele não fez uma pergunta sequer. Só disse: "Fica calmo, Renato. Não diga mais nada. Eu estou indo." A chegada dele foi como abrir uma janela num quarto abafado. A postura mudou na hora. O senhor Montalvão? O tratamento foi de doutor. As algemas que nos prenderam por sermos quem éramos foram abertas por causa de quem ele era. E aí eu entendi a lição mais dura da minha vida. O mundo não te julga pelo que você vale. Te julga pela casca, pela aparência. E, muitas vezes, a única maneira de um homem simples ser ouvido é quando um homem importante repete as suas palavras. Aquele dia não me quebrou, me temperou, como o aço é temperado no fogo. A humilhação não me diminuiu, ela me deu uma força brutal, a força de provar, não para eles, mas para o meu filho e para mim mesmo, que o nosso lugar é aonde a nossa dignidade e o nosso trabalho nos levarem. No dia seguinte, eu estava limpo, vestido com minha melhor camisa, uma social simples, mas passada, o João orgulhoso ao meu lado. O Sr. Carlos tranquilo, como sempre. Mas a poeira do dia anterior tinha grudado nela de um jeito diferente. Era uma poeira de ódio. Mal entramos, ela veio como um abutre, nem deixou a gente respirar. "Oi!" ela disse, com a voz estridente. "De novo vocês? Achei que a lição de ontem tinha sido suficiente. Ainda trouxeram um reforço?" Ela olhou para o Sr. Carlos, que estava de roupa simples, mas elegante, e soltou: "Cuidado, meu amigo, esses aí são perigosos, dão prejuízo." O Sr. Carlos nem pestanejou, só a observou, calado. E isso a irritou mais ainda. Nisso, o dono da concessionária, o Dr. Alberto, chegou. Ele vinha todo sorridente, cumprimentando clientes, até que viu o Sr. Carlos. O sorriso dele congelou e virou um misto de surpresa e respeito. "Carlos, que honra inesperada, não avisou que viria." Eles se cumprimentaram com um aperto de mãos. A vendedora ficou confusa, mas a arrogância falou mais alto. Quando o Dr. Alberto virou para ela e disse, num tom seco: "Márcia, vá fazer um café e traga no meu escritório, por favor." O veneno dela escorreu de vez. Ela não se mexeu. Olhou para mim e para o João com um nojo profundo. "Doutor Alberto, com todo respeito, mas o senhor não sabe o que aconteceu ontem. Essa gente veio aqui armar confusão. Foram insolentes. Tivemos que chamar a polícia. Está vendo? Eles estão aqui de novo, olhando para o carro. Devem querer roubar alguma peça agora. Eu não me sinto segura para deixar eles perto dos veículos, e muito menos para servir café para quem dá audiência para esse tipo de pessoa." O silêncio que se seguiu foi gelado. Os outros vendedores pararam de rir baixo.
Uns olhavam para o chão, envergonhados. Outros ainda torciam pela humilhação. Ela continuou, se achando a certa da história. Eu tenho princípios, Dr. Alberto, e um dos meus princípios é não servir quem não é digno. Café é para o cliente, para gente de bem, não para... Ela fez uma pausa dramática e cuspiu a palavra. Pedreiros que se acham no direito de incomodar. Na hora, eu vi a expressão do meu filho. Ele encolheu os ombros. Parecia querer sumir. Era a mesma vergonha da véspera, multiplicada por 1000. E aí, eu senti uma fúria quieta, que queimava por dentro. Não por mim, mas por ele. Por estar vendo o caráter do meu filho sendo pisoteado daquela forma. O Dr. Alberto ficou branco. Ele estava prestes a explodir com ela quando o Sr. Carlos colocou uma mão leve no seu braço. Calma, Alberto, disse o Sr. Carlos com uma voz serena que contrastava com a tensão. Deixa. Às vezes, é preciso deixar a cobra mostrar todo o seu veneno, para todo mundo ver do que ela é capaz. E olhou para Márcia não com raiva, mas com uma pena profunda. Aquele olhar doeu nela mais que um grito. Era o olhar de quem vê uma pessoa pequena, muito pequena. Ela, é claro, não entendeu. Achou que estava ganhando. Isso mesmo, ela disse, erguendo o queixo. É melhor o senhor ouvir quem trabalha aqui e conhece a clientela. Manda essa rala embora, Dr. Alberto, pelo amor de Deus. Foi nessa hora que o Sr. Carlos sorriu. Um sorriso frio. E sussurrou algo no ouvido do Dr. Alberto. Eu não ouvi, mas vi os olhos do Alberto se arregalarem. Aquela hora de espera foi a mais longa da minha vida. Pior do que a cela da delegacia. O Sr. Carlos e o Dr. Alberto se trancaram no escritório de vidro. A gente ficou do lado de fora, naquela sala de espera cheia de polimento e arrogância. Eu e o João, sentados num sofá de couro branco que parecia gritar de tão novo e limpo. A gente não falava nada. Só ouvia o sangue zumbindo nos ouvidos. A Márcia, ela não parou, nem por um segundo. Ficou circulando como um urubu, sempre mantendo a distância, mas perto o suficiente para a gente ouvir os comentários. Olha só a paciência, ela disse para uma colega em voz alta, fingindo que era uma conversa privada. O Dr. Alberto deve estar lá dentro ouvindo as desculpas esfarrapadas desse povo. Querem inventar uma história agora. Devem estar pedindo dinheiro emprestado por amigo. Coitado do senhor. Caiu no conto deles. Os outros vendedores riam baixinho, olhando para nós de lado. Um deles, mais novo, veio oferecer água. A Márcia puxou ele pelo braço. Não desperdice o copo, Gabriel. Eles não vão ficar aqui tanto tempo assim. A polícia já conhece o caminho. O João encostou o ombro no meu, tentando se esconder. Eu coloquei o braço por cima dos ombros dele. A minha mão tremia um pouco, mas eu fiz questão de ficar com a postura reta. Eu olhava fixo para a porta do escritório. Aquele pedaço de madeira era a única coisa que separava a gente daquela humilhação sem fim. Cada minuto era uma agonia. O relógio de parede parecia ter parado. Dentro da minha cabeça era uma guerra. O que eles estão falando? E se a gente sair daqui humilhado de novo? A dúvida era um monstro me roendo por dentro. Até que a maçaneta da porta se mexe. O coração deu um salto na boca. A sala inteira ficou em silêncio. A Márcia parou no meio do salão, com uma flanela na mão, se arrumando com um sorriso falso, pronta para receber ordens do chefe. O Dr. Alberto saiu primeiro. Ele estava pálido. O Sr. Carlos veio atrás, impassível, com as mãos nos bolsos da bermuda. Aquele ar de quem acabou de resolver um problema qualquer. O Dr. Alberto olhou para todos os funcionários, que se aglomeraram curiosos. A Márcia se adiantou. Doutor, preciso falar com o senhor sobre o ocorrido. Acho que... Silêncio, Márcia! Ele cortou com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Era seca, final. Reúna todo mundo. Agora. Os funcionários se reuniram, formando um semicírculo. A Márcia ficou na frente, toda inflada, certa de que ia receber elogios por ter protegido a concessionária. O Dr. Alberto limpou a garganta. Ele nem olhava para a gente. Pessoal, tem um comunicado rápido e importante. Acabo de vender a concessionária. A partir deste exato momento, o novo proprietário é o Sr. Carlos Montalvão.
O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir um alfinete cair no carpete. Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. A Márcia ficou paralisada. O sorriso dela desmoronou, pedaço por pedaço. Ela olhou para o Dr. Alberto, depois para o Sr. Carlos e depois, finalmente, para mim. Os olhos dela se arregalaram de um entendimento horrível, lento e doloroso. Mas, doutor, ela gaguejou, o rosto começando a ficar vermelho. O que está dizendo? Isso é uma brincadeira, por causa deles? Foi quando o Sr. Carlos deu um passo à frente. Ele não olhou para ela. Olhou para todos os funcionários, um por um, com aquele olhar calmo que era mais assustador que um berro. Não é uma brincadeira, a voz dele ecoou na concessionária silenciosa. E não foi por causa deles, foi por causa de princípios. Ele enfatizou a palavra que ela mesma tinha usado. Ontem, meu funcionário, o Renato, veio aqui para comprar um carro com o dinheiro honesto que ele juntou com o suor dele. Foi humilhado, foi insultado e foi tratado como um criminoso. A senhora, e agora ele virou o rosto lentamente para a Márcia, disse que café era só para gente digna. Pois bem, ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras cair sobre ela. Agora a concessionária é minha. E a primeira decisão como novo dono é que a minha filha, a Camila, vai assumir a gerência. E a segunda, ele apontou diretamente para Márcia, que estava trêmula, quase desequilibrando, é que a senhora está demitida por justa causa. Pode pegar suas coisas e sair. A reação dela foi patética. Ela começou a gritar, a chorar, a dizer que era uma injustiça, que ela só estava protegendo o patrimônio. Eles são uns pobres, uns pedreiros, ela berrou, os olhos esbugalhados. O senhor está trocando o meu emprego por essa ralé? O senhor Carlos nem respondeu. Ele simplesmente virou as costas para ela, como se ela tivesse deixado de existir, e se dirigiu a mim com um sorriso genuíno, pela primeira vez desde que ele tinha chegado. Renato, acho que tem um carro te esperando. Quem quer fazer a venda? Disse ele para os vendedores. E o Gabriel veio e nos mostrou o carro e cuidou de toda a papelada. Enquanto isso, a Márcia caiu de joelhos no chão, soluçando. Ninguém foi ajudá-la. Os outros vendedores se afastaram com medo de serem associados a ela. Foi a humilhação final. A mesma que ela tentou nos impor se voltou contra ela com uma força que a esmagou por completo. E quando eu passei por ela para seguir o vendedor, eu não senti ódio, senti um vazio. E uma lição. A arrogância é um prédio sem alicerce. Uma hora, ele desaba sobre quem o construiu. Aquela sensação não foi uma alegria barulhenta, de festa. Não foi um eu te disse para o mundo. Foi muito, muito mais profundo que isso. Quando o vendedor me entregou as chaves, a chave era fria, de metal. Mas, quando eu fechei a mão em volta dela, ela estava quente. Era como se eu estivesse segurando todos aqueles anos de suar, todas as paredes que levantei, todas as humilhações que engolia em silêncio. Aquela chave era a materialização da minha dignidade. Eu abri a porta do carro. O cheiro de novo era tão forte que quase dava para sentir o gosto. O João entrou do lado do passageiro. Ele estava quieto, olhando para tudo, tocando no painel com a ponta dos dedos, com um respeito que me comoveu. Eu sentei no banco do motorista. Ajustei o retrovisor. Naquele reflexo, eu não vi mais um pedreiro humilhado. Eu vi um homem que tinha comprado, com o fruto do seu trabalho, um carro zero. Ajeitei as mãos no volante, as mesmas mãos que mexiam na massa, que carregavam tijolos, agora estavam ali, comandando aquele veículo lindo. Quando dei a partida, o motor roncou suave, um ronco de potência contida. E aí eu olhei para o João, e nos olhos dele,
Caramba! Nos olhos do meu filho, eu vi um orgulho que valia mais que todo o dinheiro do mundo. Ele sorriu para mim, um sorriso largo, sem medo, sem vergonha. E naquele sorriso, eu vi a cicatrização de toda a ferida que tinham aberto nele. Saímos devagar da concessionária. A porta se abriu e foi como cruzar uma fronteira. Deixávamos para trás aquele mundo de polimento falso e arrogância vazia. E aí, a vida, que às vezes tem um senso de humor e de justiça divinos, colocou a cereja do bolo. No primeiro sinal, parou um ônibus lotado. E na fila de pessoas esperando para embarcar, estava ela, a Márcia. Ela estava de cabeça baixa, segurando uma caixa de papelão com seus pertences. Um vestido impecável que ela usava para nos humilhar, agora estava amassado. O cabelo perfeito estava um pouco despenteado. Ela parecia pequena, muito pequena. O sinal ficou vermelho por um tempo suficiente. Ela olhou para a rua, sem ver nada, até que o seu olhar, vago, passeou pelo carro. Ela viu o carro prateado, novo em folha. Então, os olhos dela subiram e encontraram os meus, através do para-brisa. Foi um daqueles momentos que congelam no tempo. O rosto dela se desmontou. Não era mais raiva ou ódio. Era uma vergonha tão profunda, tão absoluta, que parecia consumi-la viva. Ela corou, um vermelho que subiu do pescoço até a testa. Ela desviou o olhar imediatamente, como se tivesse levado um tapa, e baixou a cabeça de novo, tentando se esconder no meio das outras pessoas. E eu não senti vontade de buzinar, não senti vontade de gritar, não senti ódio. Senti uma pena enorme. Pena de uma pessoa que tinha construído a vida toda em cima da arrogância e do julgamento, e que agora via aquele castelo de cartas desmoronar. A humilhação que ela tentou nos impor voltou para ela com um peso que eu não desejava para ninguém. O sinal abriu. Eu engrenei a primeira marcha e o carro começou a se mover suavemente. O João, que tinha visto tudo, virou para mim e disse: "Pai, ela viu a gente!" Eu coloquei a mão no ombro dele, sem tirar os olhos da rua. "Eu vi, filho. E agora, segue o jogo." E seguimos. Naquele silêncio confortável, apenas o ronco suave do motor, a sensação era de paz, de dever cumprido, de ciclo fechado. Não era sobre ela. Nunca tinha sido. Era sobre nós, sobre eu e meu filho saindo dali juntos, intactos e mais fortes do que nunca, com a lição mais importante que um pai pode dar. A de que o valor de um homem não está no carro que ele dirige, mas na estrada de honestidade que ele percorreu para chegar até ele. E naquele dia, nossa estrada estava linda. A gente estacionou o carro na frente de casa. O João não aguentou, saiu praticamente pulando do carro antes de eu desligar o motor. "Mãe! Mãe!" ele gritou correndo para dentro. Eu fiquei 1 minuto só olhando para casa, para o carro. Eu ainda não acreditava. A sensação era de que eu estava sonhando. Quando entrei, a Thelma estava na cozinha, lavando louça. Ela ouviu o barulho do carro novo, o burburinho do João, mas ela é pé no chão. Ela virou para mim, com as mãos ainda ensaboadas, e disse com aquele seu jeito prático: "Renato, o João está dizendo uma história muito doida, que o senhor Carlos comprou a concessionária inteira. Tá brincando com o menino? Ele já está confuso com o que aconteceu ontem." Ela não acreditou. Nem por 1 segundo. Achou que eu e o João estávamos inventando uma lorota para compensar a humilhação do dia anterior. Eu só sorri, um sorriso largo que eu não conseguia conter, e joguei as chaves do carro para ela. Ela pegou no ar, com a mão molhada, e olhou para as chaves. Eram chaves novas, daquela chave presa a uma trava plástica da concessionária. "E isso?" ela perguntou, franzindo a testa. "É do carro, mulher. Vai lá ver." A Thelma sacudiu as mãos no avental, devagar, me olhando com desconfiança. Ela foi até a janela da sala, afastou a cortina e olhou para a rua.
O silêncio foi total. Ela ficou parada por um tempão. Tanto tempo que o João e eu nos entreolhamos. Eu pensei, caramba, será que ela não gostou? Aí, eu vi os ombros dela começarem a tremer. Ela soltou a cortina e se virou para mim. Ela não estava rindo. Estava chorando, silenciosamente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela estava com um sorriso tão grande, tão lindo. Meu Deus do céu, Renato! A voz dela saía um sussurro embargado. É verdade! É tudo verdade! Ela veio até mim e me abraçou com uma força que surpreende. Senti o coração dela batendo acelerado contra o meu peito. O Sr. Carlos, ele realmente comprou? Comprou, Thelma. Na nossa frente. Demitiu aquela mulher na hora. Ela se afastou, segurando meu rosto com as mãos, olhando nos meus olhos. Eu sabia, ela disse, as lágrimas ainda brilhando. Eu sabia que um dia a honestidade desse homem ia vencer. Eu sempre soube. Mas comprar a concessionária... Ela balançou a cabeça sem acreditar. Isso aí é coisa de filme, Renato. Aí, o João contou tudo de novo, com todos os detalhes. Dessa vez, ela ouviu. A cada humilhação da Márcia que o João descrevia, o rosto da Thelma ficava mais sério. E quando ele contou que o Sr. Carlos tinha anunciado a compra e demitido a mulher, ela fechou os olhos e respirou fundo. Justiça. Ela disse simplesmente, finalmente, justiça. Depois, claro, veio o lado prático dela. E o carro? É bom? Econômico? Já pensou no seguro? É muito chamativo para deixar na rua? Nós rimos. Rimos muito. Aquele dia foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Não porque tínhamos um carro novo, mas porque depois de tanto tempo sendo pisoteados, o universo tinha se acertado. E a Thelma, a mulher que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesmo duvidei, pôde testemunhar isso ao meu lado. Ela não comemorou o sofrimento da Márcia. A Thelma é boa demais para isso. Ela comemorou a nossa vitória, a vitória do amor, do trabalho e da dignidade. E naquela noite nós demos uma volta no carro, os três, com as janelas abertas, o vento batendo no rosto. E eu olhei para ela, no banco do passageiro, com aquele sorriso tranquilo nos lábios, e soube que tinha construído algo muito mais valioso que qualquer carro. Uma família unida. E isso ninguém pode tirar da gente. Ah, na manhã seguinte, essa foi especial. O sol entrou pela janela da cozinha de um jeito diferente. Parecia mais limpo, mais claro. A Thelma tinha feito um café daqueles. Pão fresquinho, manteiga derretendo, um bolo de fubá que é a especialidade dela. A casa cheirava a felicidade, a alívio. O Sr. Carlos bateu na porta, na hora certinha, como sempre fazia. Aquele jeito discreto dele. Mas quando ele entrou, dava para ver nos olhos dele um brilho diferente, uma satisfação quieta. Ele cumprimentou a Thelma com um beijo no rosto, apertou a mão do João e me deu um abraço. Um abraço mais forte do que o normal. Daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. A gente sentou à mesa. Ele tomou o primeiro gole de café, fez aquele barulhinho de satisfação e olhou para mim por cima da xícara. Então, Renato, ele começou, a voz serena, dormiu bem? Ou passou a noite vigiando o carro pela janela? A gente riu. Eu admiti que tinha olhado umas 2 vezes. Ele balançou a cabeça, com um sorriso de quem entendia perfeitamente. O carro é só um carro, Renato, ele disse, colocando a xícara no pires com cuidado. Bonito, confortável, sim, mas um carro. Ele fez uma pausa, olhou para o João, depois para a Thelma e finalmente fixou os olhos em mim. Os olhos dele ficaram sérios, cheios de uma intensidade que fez o silêncio na cozinha pesar. O que aconteceu ontem, comprar a concessionária,
Isso não foi sobre o carro, e muito menos sobre aquele poço de arrogância que era aquela mulher. A voz dele ficou mais baixa, mais íntima. Foi sobre mostrar para o seu filho, e ele apontou discretamente para o João, que o caráter de um homem vale mais que todo o ouro do mundo. Foi sobre mostrar que nenhum homem tem o direito de pisar na dignidade de outro, e que, às vezes, quando a justiça tarda demais, a gente tem que dar uma mãozinha para ela. Ele tomou outro gole de café. Eu não comprei a concessionária para te dar um carro, Renato. Você comprou o seu carro com o seu dinheiro. Eu comprei a concessionária para devolver ao meu amigo e à família dele algo que tentaram roubar dele ontem: o respeito. Ficou todo mundo quieto na mesa. O João estava olhando para o Sr. Carlos com uma admiração que chegava a ser comovente. A Thelma tinha os olhos cheios de lágrimas, mas agora eram lágrimas de gratidão. Eu vi a maneira como você foi tratado, continuou o Sr. Carlos, e pela primeira vez eu ouvi um fio de raiva na voz dele, contida, mas real. E eu conheço o valor do seu trabalho, conheço a sua honestidade. Deixar aquilo passar em branco seria compactuar com a injustiça. E eu... Ele fez uma pausa e soltou uma frase que eu nunca esqueci. Eu sou um homem que constrói impérios, mas impérios construídos sobre areia movediça desmoronam. A minha parceria com você, Renato, é um dos meus alicerces mais sólidos, e ninguém mexe nos meus alicerces. Aquilo me pegou de jeito. Eu fiquei sem palavras. A Thelma, então, se levantou, foi até ele e deu um abraço. Obrigada, seu Carlos, ela disse, a voz embargada. Obrigada por ver o valor do meu homem. O Sr. Carlos ficou um pouco sem graça, mas retribuiu o abraço. Thelma, eu só devolvi o que era dele de direito. O valor já estava aqui muito antes de eu chegar. Na hora de ir embora, na porta, ele colocou a mão no meu ombro. Aproveita o carro, Renato. Leva a Thelma para passear. Leva o João para ver o mar. Você merece. E lembre-se, o mundo vai continuar te julgando pela casca. A nossa missão é não deixar que essa casca nos defina por dentro. E foi embora, com a mesma simplicidade com que tinha chegado. A gente ficou na porta, olhando ele ir embora. A Thelma segurou minha mão e apertou forte. Naquele café, ele não tinha vindo ver o carro, ele tinha vindo ver a gente, para ter certeza de que estávamos inteiros e para nos lembrar do nosso próprio valor. E aí, pessoal, eu aprendi a lição final. Amizade de verdade não é sobre o que você pode ganhar, é sobre o que você pode fazer para preservar a dignidade do outro. E esse, com certeza, é o maior patrimônio que um homem pode ter. Pessoal, a moral da história não é tenha um amigo rico. A moral é nunca, nunca deixem que a poeira do seu trabalho apague o brilho dos seus sonhos. O Sr. Carlos não me deu nada. Ele apenas removeu a parede da arrogância que queriam construir na minha frente. Quem construiu tudo fui eu, com essas mãos. O julgamento alheio é só um ruído. O que importa é o seu caráter, a sua honestidade, o seu suor. Se essa história tocou o seu coração, se te fez lembrar que você é capaz de qualquer coisa, me faça um favor, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E comenta aí, qual foi o momento da sua vida que alguém duvidou de você e você provou que estavam errados? Porque no final das contas, a vida não é sobre o carro que você tem. É sobre a estrada que você construiu para chegar até ele. Um forte abraço. E lembrem-se, construam seus sonhos com alicerces sólidos. Até a próxima história.